Como defender a decisão do ministro Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros do Supremo? Será que na decisão dele só há realmente argumentos a serem criticados ou existe algum ponto a ser defendido? Eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes. Aqui comigo estarão Luiz Fernando Gomes Esteves e Juliana Cesário Alvim. Você sabe, antes de nós começarmos, clique aqui no sininho. Acompanhe a gente no canal e nos avalie positivamente na sua plataforma de podcast para nos ajudar a levar esse conteúdo para mais gente. O ministro Gilmar Mendes deu essa decisão monocrática nesta semana, fazendo uma releitura, uma reinterpretação da lei do impeachment e anulando alguns dos trechos, inclusive tirando do Senado o poder de propor a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo, assim como tira também da sociedade essa possibilidade. Só o Procurador-Geral da República poderia propor a abertura de processo contra os ministros do STF. E o ministro também aumentou o quórum para votação no plenário do Senado para a abertura de processo contra os juízes do tribunal. Isso é justificável? Isso poderia ser feito dessa maneira, numa liminar monocrática? É claro que, do ponto de vista político, o ministro sabe muito bem o que está fazendo, porque o Senado, em 2027, se tiver uma maioria de direita, pode e vai avançar sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas já há tantos processos de impeachment parados no Senado, por que acreditar que eles possam ser levados adiante no futuro? E mais, será que nós estamos falando só de pedidos de impeachment por conta da interpretação que os ministros fazem da Constituição ou por outros procedimentos? Ainda no programa de hoje, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa prisão foi determinada num inquérito que foi aberto pelo próprio ministro Alexandre de Moraes com base na DPF das favelas. E talvez a gente possa fazer a comparação dessa investigação com o inquérito de fake news, porque essa investigação não tem um fato específico e nem pessoas que sejam alvos pré-determinados. O ministro Alexandre, com essa investigação, vai apurar todos os fatos relacionados ao crime organizado no Rio de Janeiro, algo que ficou claro como necessário, evidentemente, no julgamento da DPF das favelas. Mas qual é o limite para isso? Tudo isso no programa desta semana. Olá, Felipe. Olá, Juliana. Em primeiro lugar, descrever um pouco essa decisão. Essa decisão ela foi proferida em duas ADPFs que foram distribuídas no Supremo para a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Uma de iniciativa do Partido Solidariedade e outra da AMB. O que essa decisão produz, o que essa decisão muda no procedimento que a gente tem hoje para impeachment de ministro do STF. A primeira coisa que ela muda é em relação a quem pode iniciar um pedido de impeachment, quem pode tentar a responsabilização de um ministro do STF pela prática de um crime de responsabilidade. Até o momento da decisão, qualquer um do povo poderia iniciar um procedimento para tentar a responsabilização de um ministro do STF lá no Senado Federal, que é quem tem a competência para julgar. Então, qualquer cidadão poderia iniciar esse procedimento. De acordo com a decisão do ministro Gilmar Mendes, a partir de agora, só o Procurador-Geral da República é que poderia iniciar esse procedimento para responsabilização de um ministro do STF pela prática de um crime de responsabilidade. Então, já existe uma mudança importante que seria conferir ao Procurador-Geral da República a exclusividade para o início desse procedimento. Então, a gente tem essa primeira mudança. Uma outra mudança é a seguinte: se a gente olha para a lei do impeachment, a lei do impeachment estabelece que o quórum para admitir uma denúncia contra ministro do STF é um quórum de maioria simples no Senado. Significa que o procedimento poderia ser iniciado a partir de uma autorização de 21 senadores. Então, a gente tem um quórum de maioria absoluta dos presentes, 41 senadores precisam estar lá no plenário, e se 21 senadores autorizassem, a gente poderia ter o início de um procedimento contra o ministro do STF. Só que para o ministro Gilmar Mendes, esse quórum é incompatível com a Constituição Federal, e ele estabelece, tentando fazer ali uma analogia com o procedimento para a responsabilização do presidente da República, ele estabelece que o quórum adequado é um quórum de 2/3, um quórum muito mais rigoroso. Então, só para começar um procedimento contra o ministro do Supremo seriam necessários 2/3 dos senadores, que é um número muito, muito alto.
número que é maior até do que o exigido para alterar a Constituição. Então, um quórum altíssimo. Além disso, o que eu destacaria que a decisão faz é impedir que um ministro do STF que é processado pela prática de um crime de responsabilidade, que ele seja afastado do cargo imediatamente após o recebimento da denúncia ou após a pronúncia. Existe uma certa confusão na decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, esse é o padrão que a gente tem para todos os cargos. O presidente da República, uma vez que tem uma denúncia contra ele admitida, recebida, ele é afastado do cargo imediatamente. Um sistema parecido a gente tem para os governadores do estado, a gente viu isso acontecendo há pouco tempo no Rio de Janeiro. Então, o ministro Gilmar Mendes estabelece que, para ministro do Supremo, isso não pode acontecer, o afastamento não pode ser automático. Então, ainda que o ministro responda ali pela prática de um crime de responsabilidade, o ministro do STF continua no cargo, podendo decidir, inclusive, podendo atuar em processos que podem ali influenciar de alguma forma a decisão dos Ô Luiz, senadores uma naquele pergunta caso. objetiva. O ministro Gilmar, além de todos os argumentos nas 71 páginas da decisão, deu uma entrevista dizendo: olha, tem gente que vai começar a manejar pedidos de impeachment para pressionar o Supremo, para, de forma antidemocrática, tentar ameaçar o Supremo Tribunal Federal e tal. Mas existe um argumento, a gente estava falando aqui antes de começarmos a gravar, existe um argumento de fato, né? Um argumento fático, que é: há dezenas de pedidos de impeachment no Supremo, de ministros do Supremo no Senado hoje, e já houve outros tantos no passado. E aí, como é que você lida com esse argumento de que existe uma ameaça e que é preciso mudar a lei para evitar essa ameaça? Eu entendo que de alguma forma existe uma preocupação dos ministros com o que pode acontecer a partir do ano que vem, com uma nova composição do Senado que talvez pudesse ali dar prosseguimento a algum tipo de processo de impeachment de um ministro do STF. Mas o que a gente tem hoje, o que a gente tem até hoje, olhando o histórico, é que a gente nunca teve um pedido de impeachment de um ministro do STF caminhando. Então, me parece que esse argumento, que eu considero que é um argumento político, não é tanto um argumento jurídico, me parece que esse argumento é um argumento um tanto quanto frágil. Me parece que o Senado Federal, até o momento, não tem atuado para que exista, de fato, uma perseguição ou uma responsabilização de ministros do Juliana, STF. queria ouvir você sobre essa decisão. Eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa. Vi até algumas pessoas argumentando de que da decisão não haveria nenhuma surpresa, porque o processo já estava instruído. Mas uma liminar dessa, nesse momento, monocrática, não me parecia que fazia sentido, não tinha urgência para isso. Mas queria te ouvir também sobre mérito, Juliana. Como é que você interpreta essa decisão do ministro Gilmar? Oi, Felipe, Luiz, Tomás. Pois assim, dando um passo atrás, a gente sabe que o impeachment já é um instituto controverso, né? Existe sempre esse equilíbrio entre tentar manter a autoridade responsabilizável pelos seus erros, sem deixar essa autoridade excessivamente vulnerável a quem vai julgá-lo, né? Por motivos políticos. Então, esse é um equilíbrio que ele é buscado desde os primeiros debates com relação a esse instituto, e é válido pensar que esse equilíbrio ganha contornos específicos quando a gente está falando do judiciário. Acho que até aí tudo bem, né? Também uma crítica que a gente vê e uma tensão em torno desse instituto é que, por vezes, ele é considerado, né, inócuo quando ele seria necessário, né? E, de outro lado, suscetível ao seu uso abusivo, né? Então a gente viu isso no Brasil, a gente viu isso em outros países da América Latina. É uma coisa que vem sendo descrita e observada pela literatura, não nesses casos, não especificamente com relação ao judiciário, mas com relação ao executivo. Isso está colocado e está sendo observado. Então, é um instituto complexo, é um instituto que envolve, né, tensões e contradições. Acho que até aí estamos de acordo e é possível pensar em vários desenhos, né, e que ajustem esses elementos de forma a tentar manter o equilíbrio entre esses dois extremos, né, de responsabilização sem perseguição ou que não seja inócuo, mas que não seja abusivo.
Então, essa é uma discussão de fundo. A outra discussão é como que isso vai ser feito e por que vias, né? Você tentar pensar em arranjos possíveis e aprimorar os arranjos em torno do Instituto do Impeachment é perfeitamente válido, né? Dizer que a lei do impeachment brasileira é antiga, que ela precisa ser repensada, que esse instrumento tem sido usado de uma maneira ruim nos últimos anos, com relação, né, sobretudo ao Executivo, é um debate pertinente. Agora, uma decisão desse tipo, ela não se insere nesse debate, né? Ela parece cruzar uma linha e impor um tipo de solução que poderia estar sendo discutida nas instâncias cabíveis, né, na política, mas que pela via de uma monocrática, né, uma decisão judicial monocrática, ela não parece fazer sentido, né? Então, acho que é importante diferenciar esses dois debates, né? Essa discussão em tese, essa discussão política sobre o Instituto, de como isso está sendo feito nesse caso específico. E acrescentaria, né, nesse contexto específico em que o Supremo está. O contexto é mobilizado pelo ministro Gilmar Mendes de uma forma preventiva, né, dizer há ameaças no ar e a gente precisa se precaver, é um pouco isso que aparece, que é uma argumentação muito complicada, né, porque, como vocês acabaram de mencionar, na prática não há sinais do uso abusivo desse instituto contra o judiciário brasileiro. Mas também acho que um outro contexto que fica de fora é como isso vulnerabiliza a própria corte, né? Uma decisão dessa. Esse contexto não aparece na decisão, né? Como é que uma decisão monocrática desse tipo mina, né, a legitimidade do tribunal em um contexto que isso já está sendo questionado correto ou incorretamente a partir de vários flancos, numa semana também particularmente conturbada, né, em que o Supremo está aí no meio das fazer a discussões pergunta sobre, políticas. você falou, né, equilibrar a responsabilização sem abuso, e o ministro Gilmar Mendes também, na entrevista que concedeu, ele mencionou que poderia haver pedidos de impeachment porque um ministro decidiu a questão A ou B. E aí dizendo que isso daria vergonha alheia. Mas os pedidos de impeachment não são porque ministros decidem na direção A ou B. Por exemplo, o pedido de impeachment do ministro Luiz Fux não foi porque ele decidiu o processo de auxílio moradia para magistrados. Foi porque ele decidiu numa monocrática e nunca levou para julgar no plenário. Então, o pedido não era pelo mérito. Então, essa responsabilização pelo conteúdo das decisões, esse crime de hermenêutica que ele argumenta que seria um motivo de abuso, não é o que se vê regularmente. E claro, não acredito que a imprensa, a opinião pública, a sociedade, a academia, ou mesmo o Congresso Nacional, puniria ministros por hermenêutica, pelo conteúdo de suas decisões, mas por comportamento. Então, e aí, só juntando uma outra coisa, Juliana, que você mencionou, né, mudar a lei do impeachment necessário, o próprio Congresso Nacional criou, né, uma comissão para rever a lei do impeachment, só que não aprovou nenhuma proposta nesse sentido. E aí eu queria te fazer a pergunta para depois passar para o Tomás. Você acha que se tivesse colocado isso no plenário físico, normalmente, pauta, o julgamento da DPF, sustentações orais, um julgamento normal, você acha que mesmo que, vamos dizer que o Supremo desse uma decisão dizendo, olha, a lei do impeachment precisa ser reinterpretada conforme a Constituição de 88. Você acha que seria tão problemático quanto, no mérito eu digo, não vou nem dizer tão problemático quanto a monocrática, porque a gente sabe que não, seria uma pergunta besta minha. Mas você acha que aí teríamos um bom debate, talvez argumentos até para julgar a lei do impeachment não recepcionada pela Constituição? Eu acho que seria um debate possível. Eu acho que seria um debate possível no plenário e acho que provavelmente a gente ouviria posicionamentos divergentes, porque o ministro Gilmar ele aponta uma solução extremamente específica, que é o que é pedido, né? Ele não, nesse sentido, ele não desvia dos pedidos, mas os pedidos são extremamente específicos, como o Luiz apontou, né? Dando muito pouca margem para soluções várias que poderiam ser eventualmente alcançadas. Então fica difícil dizer, porque ele não está dizendo assim, bom, isso daqui é inconstitucional. Ele está dizendo assim, isso aqui é inconstitucional e a única hipótese de constitucionalidade é essa aqui que eu estou dando. É extremamente específico, dá muito pouca margem para
arranjos possíveis. Eu acho que isso certamente seria debatido e objeto de controvérsia e possivelmente de divergência numa discussão no plenário, a não ser, né, num cenário em que, aí eu consigo imaginar, e aí por razões políticas, não necessariamente jurídicas, em que o Supremo se estivesse muito acuado, extremamente acuado, e aí se uniria em torno de uma resposta desse tipo, talvez. E aí, olhando muito mais do ponto, né, descritivo do que normativo, também é possível ver um cenário em que isso acontecesse. Mas um cenário em que isso não tivesse colocado, eu acredito que teria margem Talvez para até você mencionou discordância. isso, né, Juliana? A gente conversando antes de começar a gravar, ao longo da semana, talvez uma decisão que declarasse a lei não recepcionada, ponto, e dando margem para o Congresso Nacional aprovar uma nova legislação, talvez não tivesse gerado tanta reação quanto o que o ministro Gilmar fez, que já foi tirar, a priori, o poder tanto da sociedade de propor pedidos de impeachment, quanto do Senado também de propor esse tipo de processo contra ministros do Supremo. E você mencionou, né, Luiz, já há uma dezena, são acho que 90 pedidos de impeachment no Senado, nunca nenhum foi adiante. Então, que realidade é essa que o ministro Gilmar Mendes está vendo para o ano que vem? Porque até você mencionou, né, no ano que vem não, 2027, quando o novo Senado estiver lá, aí tudo bem, nós podemos ter um novo tipo de realidade. Mas mesmo assim, é difícil acreditar que um presidente do Senado vá levar adiante um pedido de impeachment com base em nada, e que não haja nenhum tipo de reação contra isso, seja da sociedade, da academia, da opinião pública. Então, Luiz, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, também essa parte, né, esse problema da decisão ser monocrática. E aí vai submeter ao plenário virtual, e isso o ministro fez, submete ao plenário virtual. Eu já gravei um vídeo aqui para anunciar que nós gravaríamos o sem precedentes também, dizendo que não acredito que esse processo termine com julgamento no plenário virtual este ano. Acho bem possível que haja um pedido de vista, um pedido de destaque, justamente para levar essa discussão para o plenário. E aí, Luiz, levando isso para o plenário, o que você acha? Eu queria manifestar antes sobre um ponto que você também colocou na sua pergunta, que tá bem, existem muitos pedidos e existem muitos pedidos de impeachment contra ministros do STF, por isso talvez o ministro Gilmar Mendes entende que é importante discutir isso nesse momento, mas eu acho que existe ainda um outro fundamento que é o seguinte, e o ministro Gilmar Mendes toca um pouco nisso na decisão. Ele diz, olha, cada pedido de impeachment que existe no Senado, isso pode criar, de alguma forma, eh, nos ministros do STF um certo temor de decidirem de uma determinada forma, que seria aquele efeito de resfriamento. Sabendo que eles poderiam ser sancionados pelo Senado Federal, eles deixariam de tomar alguma decisão agora com o receio de que eles seriam responsabilizados. Eu acho que a decisão do ministro Gilmar Mendes, essa decisão monocrática, eu acho que ela é um exemplo de que esse temor não existe. Porque se o temor fosse existir, certamente esse temor seria suficiente para impedir uma decisão monocrática nesses termos que foram proferidos pelo ministro Gilmar Mendes. Então, se o ministro Gilmar Mendes não tem o temor de proferir uma decisão como essa, não tem o receio de fazer isso, se a gente vê o ministro Alexandre de Moraes proferindo uma decisão como ele proferiu, que a gente vai discutir aqui daqui a pouco, é difícil imaginar que um ministro do STF, de fato, imagina que existe ali um justo receio de ser responsabilizado no Senado Federal por causa de uma decisão que eles proferem. Não me parece ser, não me parece que esse temor exista no STF. Não sei qual é a percepção de vocês sobre isso, mas eu não consigo enxergar nenhum ministro se retraindo por conta de um possível pedido de impeachment iniciado no Senado Federal. E existem muitos pedidos de impeachment no Senado, como você E eu fico pensando o destacou, seguinte, Felipe. né, Juliana? Digamos que seja uma decisão dessas, como mencionou o ministro Gilmar, e que motive um pedido de impeachment. Vamos dizer que alguém peça o pedido de impeachment agora do ministro Gilmar Mendes por conta dessa decisão. Se o plenário do Supremo apoiar essa decisão e houver maioria, o impeachment vai receber uma liminar de ministro do Supremo travando o processo. Afinal de contas, é uma decisão do tribunal. Então, não é de decisão
e mérito de decisão que nós falamos quando há pedidos de impeachment. É às vezes de comportamento como ministro do Supremo ou na vida empresarial, privada, etc. Mas não é mérito. Nós não vemos, até podem ter pedidos escabrosos de pessoas que não concordem com o mérito de determinada decisão do ministro, mas isso nunca vai ser levado adiante. O máximo que já chegou perto de um pedido de impeachment de ministro do Supremo de andar foi do ministro Fux, quando ele deu a decisão sobre o auxílio moradia e travou o julgamento. E não foi pela concessão, foi por impedir que o Supremo julgasse. Então, Juliana, para a gente só finalizar esse ponto aqui, uma pergunta que é, politicamente, institucionalmente, faz sentido uma decisão sobre essa? Assim, o tribunal tentar se proteger de alguma maneira e por esse caminho? Felipe, eu acho que o cálculo do ministro Gilmar foi que valeria mais a pena dar essa decisão agora do que num eventual caso concreto em que houvesse um abuso, eles fossem fazer o controle do caso concreto, né? A gente viu o Supremo fazendo algum tipo de controle nas outras hipóteses, né, de impeachment que foram levadas adiante. Então, no caso do Collor, no caso Dilma, houve uma participação do Supremo, mesmo se afirmando, né, que o impeachment tem parcialmente um caráter político, o Supremo entende que pode atuar com relação a alguns desses elementos, e eu não vejo por que o Supremo diria que num caso de impeachment de ministro Supremo, ele não poderia atuar fazendo controle do processo de impeachment. Então, seria uma alternativa. Não é que o debate sobre a lisura, né, do processo de impeachment não contaria com a participação do Supremo caso acontecesse. A gente pode imaginar que sim, que o Supremo estaria nessa disputa, nesse debate, e a gente consegue até imaginar que isso se daria provavelmente não só por meio de um debate em processo judicial, mas também usando suas armas de comunicação e de articulação política, etc., né? Mas parece que o ministro Gilmar Mendes considerou, né, que seria mais oportuno ou estratégico, assim, só supondo, né, fazer isso dessa maneira. A gente pode questionar à luz daquilo que eu mencionava anteriormente, né? Um tribunal que é criticado não só pela sua acusado, né, por vezes, de ser pouco deferente ao legislativo, acho que esse é um caso, e um judiciário que, às vezes, né, com frequência, é acusado de ser corporativista, de se proteger indevidamente, né, talvez até de se blindar de certos controles. Acho que essa decisão ela reforça, de alguma maneira, essas duas linhas de acusação, né? Ou pode reforçar. Então, ela, em termos de estratégia política, né? Pensando assim, tem esse elemento que está presente, né? Ela abre dois flancos aí de crítica ao tribunal que ecoam com críticas que já estavam colocadas, que já estão presentes e que já são repetidas. Então, nesse sentido, eu me pergunto se o tribunal se ajuda com uma decisão dessa, e a sensação, para mim, é um pouco de que não. Alguém poderia dizer, bom, mas é o que dá para ser feito agora, evitando um mal maior no futuro, que é um tipo de argumentação que a gente vê. Luiz, fazia tempo que eu não via uma unanimidade tão clara em relação a uma decisão do Supremo. Se não é unanimidade, a gente consegue contar nos dedos pessoas que defenderam essa decisão do ministro Gilmar e não são necessariamente do judiciário. Só para a gente fazer aqui a nossa aposta. Julgamento no plenário virtual semana que vem. O que dá para salvar dessa decisão? A gente vê, inclusive, nos jornais dizendo os ministros buscam um equilíbrio nessa decisão, algum tipo de ponderação. Eu faço aqui a minha aposta de ou pedido de vista ou destaque, levando isso para o plenário. O que dá para salvar dessa decisão? Tem algum ponto? Eu acho difícil responder essa questão e eu relacionaria um pouco essa questão, eu sei que eu vou falar, talvez seja até um pouco polêmico, mas eu relacionaria bastante essa decisão com o termo blindagem mesmo. Eu utilizaria o termo blindagem para me referir a essa decisão, ainda que o ministro Gilmar Mendes tenha, na entrevista, se defendido dessa acusação, porque eu acho que todas essas regras em conjunto elas produzem uma blindagem. É muito improvável, eu diria que é quase impossível que o ministro seja responsabilizado se a gente aplicar essas regras. Se o procurador
Geral da República tiver ali o poder de iniciativa e se, além disso, for necessário um quórum de dois terços para iniciar um desses procedimentos. Eu não consigo imaginar uma situação em que um impeachment contra o ministro do STF seria instituído. Então, eu acho que existe uma certa blindagem na acumulação dessas duas regras. Como um equilíbrio talvez pudesse ser atingido, talvez relativizando um pouco a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu acho que um ponto é a iniciativa. Eu não consigo ver um fundamento para que a iniciativa de um processo de impeachment seja centralizada na figura do Procurador-Geral da República. Eu acho que é importante dizer isso, essa questão da iniciativa sequer estava na inicial que foi apresentada pela AMB. Então, a AMB também não sustentou que a iniciativa deveria ficar com a Procuradoria-Geral da República. Quem sustentou isso foi o Partido Solidariedade. Então, me parece que existe aí uma concessão possível, que é tornar a iniciativa mais ampla. Eu acho que se a iniciativa fosse mais ampla, se qualquer cidadão pudesse ali formular uma denúncia contra o ministro do STF, eu acho que a responsabilização deixaria de ser quase impossível para talvez ser uma responsabilização improvável, pelo menos uma responsabilização que fosse possível em casos muito extremos. Então, me parece que essa é uma concessão possível, apesar de entender também que não existe um fundamento muito claro para que seja estendido a esse procedimento de impeachment dos ministros do STF o quórum de dois terços. Não me parece ser o caso do quórum de dois terços para ministros do STF. Existem vários procedimentos diferentes para autoridades diferentes, como o próprio governador do estado, que também não contam com quórum de dois terços para o início do procedimento, ainda que não exista ali uma divisão entre Câmara e Senado no âmbito dos estados também. Então, não consigo ver o paralelo que o ministro Gilmar Mendes traçou entre o procedimento do presidente da República e o procedimento para ministros do STF Ô, nesse Luiz, só ponto. uma última pergunta. E a pergunta é retórica. Se apenas o Procurador-Geral da República pode iniciar o processo de impeachment de ministros do Supremo, quem pode iniciar o processo de impeachment do Procurador-Geral da República? É uma pergunta retórica, eu acho que é uma pergunta excelente, porque Procurador-Geral da República e ministro do STF, na lei de impeachment, eles estão lá previstos no mesmo artigo. Então, Só o próprio PGR. pela lógica adotada pelo STF, só o próprio PGR. O PGR deve ter ali uma crise de personalidade, alguma coisa parecida, e aí ele próprio se denuncia para se submeter ao julgamento no Não Senado faz Federal. sentido, né? Luiz, e aqui para a gente caminhar para o final, Luiz e Juliana, vamos falar da outra decisão, que é do ministro Alexandre de Moraes. E aí, Juliana, eu quero chamar vocês para a gente falar de um ponto específico, e aí depois a gente analisa os demais. Lembrar o seguinte, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir a investigação e prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem como base a DPF das favelas. E aí, Juliana, eu queria que você lembrasse para a gente como começou a DPF das favelas, qual era o mérito que estava em discussão na DPF das favelas, para a gente mostrar a distância entre o que se pedia lá e essa investigação que foi aberta agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Só lembrando, a decisão ao final do Supremo na DPF das favelas determinava a abertura de inquérito policial para investigar crime organizado no Rio de Janeiro. Então, só para a gente lembrar, Juliana, como essa ação começou, né, qual era o pensamento em torno dessa ação, a decisão do ministro Fachin, e em que pé nós estamos hoje. Felipe, essa decisão, ela é aquela decisão a qual a gente já se referiu algumas vezes, né? De um caso que era para lidar com a questão da violência policial nas operações policiais ocorrendo em favelas no Rio de Janeiro, né? Essa ADPF, que é a ADPF 635, ela teve algumas rodadas, né? A gente falou disso, teve uma liminar na pandemia, em que o tribunal estabeleceu uma série de restrições para essas operações, né? E posteriormente teve uma decisão de mérito bem mais recente, né, desse ano, em que o tribunal deferiu vários dos pedidos, mas também, por exemplo, não reconheceu o estado de coisas inconstitucional da situação relativa
a essa atuação policial no Rio de Janeiro nessas circunstâncias, né? Esse caso tem aquela característica, né, dialógica de buscar envolver, né, os poderes eleitos, então trazer esses poderes eleitos para o processo de construção da decisão e também do seu monitoramento, né? Então tem aquela característica de certa maneira, apesar da decisão de mérito ter sido proferida, o que, num caso mais tradicional, né, de certa maneira, levaria a um tipo de um encerramento do caso, nessas circunstâncias, existe um período bem mais ampliado, né, de implementação, de avaliação da implementação e do monitoramento, que seria, de certa maneira, o que a gente estaria vivendo agora, né, considerando que essa decisão de mérito foi proferida em abril desse ano. E aí a gente tem essa decisão que entra Luiz, eu queria ouvir você sobre essa caldo. decisão agora, esse caldo que a Juliana mencionou, né? E parece que o caldo entorna um pouco. Por quê? A decisão do Supremo, e você fez o mesmo que eu fui olhar lá, a decisão ao final diz: abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar crime organizado no Rio. E aí o ministro Alexandre faz a interpretação de como a DPF foi herdada por ele está no comando desse inquérito. E aí ele prende o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que não tem foro no Supremo. E mais, já sabemos que essa é a primeira das investigações que vão ser abertas para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Ou seja, é possível que nós tenhamos um paralelo agora dessa investigação com o inquérito de fake news. É um inquérito que vai ser aberto e vai investigar pessoas indeterminadas, fatos indeterminados e talvez, tamanho é o problema do Rio de Janeiro, vocês conhecem melhor do que eu, porque vocês dois são de lá, mas que talvez demore tanto tempo ou mais. Então, nós talvez estejamos vendo uma repetição do inquérito de fake news, agora olhando para combate à criminalidade no Rio de Janeiro. E claro, né, no mérito, a Polícia Federal apresenta indícios do envolvimento do presidente da Assembleia Legislativa, mas isso não pode apagar o problema que nós estamos vendo, que vai haver novamente uma concentração de poderes nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Então, Luiz, queria te ouvir sobre esse ponto para a gente fechar. Eu acho que, de fato, existe uma concentração de poderes na mão do Alexandre de Moraes. A decisão da DPF não fala nada sobre esses inquéritos ficarem no Supremo Tribunal Federal, então acho importante destacar isso. Eu acho importante também relacionar um pouco com a atuação criminal do STF nesses inquéritos, porque havia percepção de que, uma vez que a denúncia fosse julgada, a denúncia pela prática dos atos antidemocráticos fosse julgada, por tentativa de golpe fosse julgada, existia a expectativa de que agora o STF, agora esses inquéritos eles seriam encerrados, agora a gente teria um novo STF começando agora sem ameaça de golpe de Estado. A gente vê que não é por aí. A gente vê que agora existem outros mecanismos para que novas investigações sejam iniciadas no Supremo Tribunal Federal e, do meu ponto de vista, sem qualquer tipo de fundamentação jurídica que sustente que essas investigações fiquem no Supremo Tribunal Federal. Como você mencionou aqui, a gente tem, nesse caso, a gente tem o presidente da LERJ, e o presidente da LERJ não tem foro por prerrogativa de função no STF. O STF definiu de novo esse ano as regras do foro por prerrogativa de função que não alcançam um parlamentar estadual nesse ponto. Então, por que essa investigação está no STF? E mais do que isso, existem várias prerrogativas que os deputados estaduais também têm em relação à prisão, que são iguais às prerrogativas que os parlamentares federais têm, ou seja, eles só podem ser presos no caso de flagrante delito e se o crime for inafiançável. E é necessário uma interpretação muito elástica para que a gente considere que, nesse caso, existe flagrante delito, e a fundamentação do ministro Alexandre de Moraes é que, por se tratar de organização criminosa, por ser um crime permanente, existia flagrante ali. Sempre existirá em relação ao Rio de Janeiro e combate à criminalidade, porque tudo é organização criminosa, então... Exato. E o argumento que ele utiliza para dizer que o crime é inafiançável é o mesmo argumento que o Teori utilizou lá atrás no caso do Delcídio, de dizer, olha, em tese esse crime é afiançável. Só que nesse caso aqui específico,
eu não consigo imaginar a possibilidade desse sujeito ser solto com pagamento de fiança. Então, dado que em concreto o crime não seria sujeito à fiança, abstratamente também esse sujeito poderia ser preso porque o crime é inafiançável. Então, me parece que a construção que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes nessa decisão também é uma construção juridicamente muito problemática. Mas eu gostaria de salientar o ponto que é: a gente tinha a expectativa de que, depois do julgamento do golpe de Estado e dos atos antidemocráticos, esses inquéritos, que eram inquéritos um tanto quanto problemáticos juridicamente, seriam encerrados. Pode ser que esses inquéritos sejam encerrados, mas novos inquéritos eles já vão sendo criados com base Pois numa é, as ADPF. excepcionalidades vão se somando. Bom, gente, a gente volta semana que vem. A gente ficou de falar de Messias neste episódio, mas evidentemente não falaremos porque houve essas duas decisões, houve mais decisão ainda sobre Banco Master e Messias, a sabatina dele foi adiada. Vamos falar disso no episódio da semana que vem, porque esse processo de indicação já está merecendo uma crítica. Juliana, Luiz, obrigado e até lá. Valeu.